Amós 5. Profeta menor. Oséias, Joel, Amós 5. Nós vamos ler o versículo 1 até o 6. Preste atenção nessa palavra. Diz assim: ouvi esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A virgem de Israel caiu, nunca mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Jeová: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10, a casa de Israel. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Repita comigo: buscai-me e vivei. Mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levado cativo, e Betel será desfeito em nada. Buscai ao Senhor e vivei. Repita comigo: buscai ao Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José como um fogo, e o consuma, e não haja em Betel quem o apague. Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu quero ser rápida nessa palavra e ler versículo por versículo conforme o Senhor me deu, irmãos. E queria falar que tudo aquilo que eu falo aqui realmente é a palavra do Senhor que Ele me deu. E eu hoje posso falar como o pastor sempre fala. Ele não sabe qual é a minha palavra, mas ele já trabalhou na palavra aqui falando sobre santificação. Porque o Senhor me deu uma palavra difícil num profeta pequeno que quase ninguém conhece, que quase ninguém sabe onde está, mas sabe essa passagem aqui que fala assim: buscai-me e vivei. Buscai o Senhor e vivei. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Que palavra importante é essa, irmãos? E no versículo 1 fala assim: ouvi essa palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Troque seu nome hoje de Israel para o seu nome. Uma lamentação sobre vós, ó Eliane, sobre vós, ó Jorge, sobre vós, ó Maria, porque você faz parte desse povo, você faz parte dessa nação santa. E quando Deus fala de Israel, Ele está falando de você. Amém? Os irmãos estão conseguindo me entender? Que Deus hoje tem uma palavra específica para a Eliane, específica para Kelly, específica para Jorge. É uma palavra pessoal, porque Deus nos ama. E é uma palavra dura, porque aqui no versículo 1 já vem falando assim: eu, o Senhor, levanto uma lamentação sobre vós. Irmãos, eu tenho um alerta para dar para os irmãos. Deus está se lamentando sobre nós. Essa palavra é dura. Deus está se lamentando. O que significa isso? Deus está se aborrecendo com nossas atitudes. Deus muitas vezes se aborrece com Eliane, sim, porque Eliane busca a santificação, mas essa carne é fraca e faz ela pecar. Então Deus se aborrece. E essa palavra é uma palavra que está me tocando desde domingo, irmãos, porque domingo eu dei essa lição para criança e olha o título: Deus se aborrece. E a minha aluna Vitória, de 9 anos, me perguntou: tia, mas Deus se aborrece? E eu falei: Deus se aborrece. Mas a Vitória tem 9 anos, ela não sabe isso ainda. Foi a primeira vez que ela escutou isso. Mas eu já ouvi isso várias vezes e não mudei muitas atitudes da minha vida. Eu esqueci que Deus se aborrecia. Eu fiquei pensando: Deus é amor, Deus é mansidão, Deus é bondade. Sim, Deus é tudo isso, mas Deus também é fogo consumidor. E essa noite Ele veio falar para mim que Ele está se lamentando e se aborrecendo com muitas atitudes que nós temos feito, que nós temos cometido, e que Deus está agindo aqui desde o começo do culto falando sobre isso, irmãos. Então a palavra é necessária para que nós mudemos, para que nós venhamos a nos corrigir, porque hoje, se Deus fala, se Deus dá essa declaração, é uma declaração de tristeza. Você está vivendo na terra para entristecer a Deus? Você está vivendo na terra para aborrecer a Deus? Você está vivendo na terra quer ganhar as coisas aborrecendo a Ele? Você acha que Ele vai fazer alguma coisa com você aborrecendo a Ele? Irmãos, Deus está calado no silêncio. Deus trabalha no silêncio sim, mas tem muita hora que Deus não trabalha porque não quer.
Porque você não faz por onde, porque eu não faço por onde, porque eu não mudo, porque eu não modifico, porque eu não corrijo, porque eu não faço aquilo que Ele quer. E sabe por que Ele se aborrece? Porque Ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama, irmãos. E o Senhor corrige aqueles a quem Ele ama. E a nossa correção muitas vezes não é de pecado, de prostituição e de roubo, de mentira. Não, irmãos, o nosso pecado muitas vezes está lá dentro do nosso coração. O nosso pecado está lá dentro da nossa cabecinha, lá no profundo do nosso pensamento que a gente não consegue mudar. E o que Deus fala aqui? Me lamento por vós, ó casa de Israel. Porque no versículo 2 ele fala assim: a virgem de Israel caiu, nunca mais tornará a se levantar. Não é condenação não, irmãos. É porque nós, para Deus, somos como virgens. Nós somos aquilo que é de mais precioso, de mais honrado, de mais puro. E há muitas quedas que nós não conseguimos nos levantar, não. Há muitas quedas que nós cometemos, que nós pagamos o preço, sim, até o final da nossa vida. A queda de Adão e Eva foi o primeiro aborrecimento de Deus. Deus botou no paraíso. Desobedeceram. Perderam a bênção. Aborreceram a Deus como? Desobedecendo. Então a primeira palavra que eu quero lhe falar hoje é que quando você desobedece aquilo que você sabe que Deus quer para você, você está aborrecendo a Deus. É duro, irmãos, é duro falar, mas é Deus que está mandando. Você não quer agradar a Deus? Ouça o que Ele fala. Guarde o que Ele fala no seu coração e cumpra o que Ele fala. Estamos ouvindo muita palavra de bênção, muita profecia, muita coisa, e Deus já falou isso para mim. Senhor, me dá uma palavra de vitória. E Deus falou assim: já dei muitos para trás, guardou? Lembra do que eu já falei? Então espera com fé que eu vou te dar. Não adianta eu te dar muitas e você não gravar as primeiras que eu te dei. Então a palavra que Deus te deu de vitória, tome posse, guarde, espere, confie, tenha fé e faça aquilo que Deus tem mandado. Porque aqui há coisas, irmãos, nessa terra que nós vamos perder, há erros que nos derrubam seriamente. E sem o arrependimento e sem a ajuda de Deus, nós não vamos conseguir nos levantar. Nós não conseguimos nos reerguer. Há momentos que nós temos que pedir mesmo perdão a Deus humildemente, porque é isso que Ele quer. Ele quer o nosso arrependimento. Ele quer que você não erre para que você não pague o preço lá na frente pelo erro que você cometeu. E tem muita gente dentro da igreja que está com bênção retida porque não fez o que Deus queria, porque não faz o que Deus quer, porque só ouve e não obedece, porque não faz aquilo que Deus manda, porque não assimila, porque faz a sua vontade. Irmãos, tudo que eu estou falando aqui é sabido, mas é o que Deus está mandando, porque Ele requer isso de você essa noite. Ele requer de nós mudança, arrependimento, porque afinal de contas nós somos as virgens de Deus. Nós somos aquilo que tem de mais precioso. Ele não quer que nós pequemos. Ele quer que nós evitemos os erros, porque um abismo puxa outro abismo, irmão. Um abismo puxa outro abismo. E quando nós somos fracos e não conseguimos fazer uma coisa, nós temos que pedir a força a Deus. Senhor, eu tenho que fazer assim, primeiro que Tu queres. Se eu tenho uma coisa para fazer, eu faço o primeiro que Tu queres. Porque se eu não fizer agora de primeiro, eu vou caindo. E um abismo vai buscando outro abismo. Os irmãos estão me entendendo? Que quanto mais a gente cava o buraco, mais dentro a gente entra. Que quanto mais a gente é orgulhoso para Deus, quanto mais a gente se torna orgulhoso, não quer se arrepender, não quer pedir perdão a Deus, mais a gente espera. Porque esse negócio de espera no Senhor é muito bom, mas uma hora tem que acontecer. Senão a gente vai esperar e vai vir o porvir e não vai acontecer. É difícil falar isso, mas tem gente se perdendo sim. Eu já passei por isso, irmãos. No pessoal, de poder perder a minha salvação e não receber nada daquilo das promessas que eu tinha, que Deus tinha para mim, porque eu não estava cumprindo aquilo que Deus queria, porque eu não estava fazendo aquilo que Deus estava mandando eu fazer com amor, porque Deus não quer só que você faça por medo, por temor. Deus quer que você faça por amor. E a palavra dele é dura, porque diz assim no versículo 3: assim diz o Senhor Jeová: a cidade da qual saem 100.000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10 a casa de Israel. Eu falei: Jeová, o que o Senhor está querendo me dizer com isso? Ele falou: sabe o que eu estou querendo dizer? Que a cidade é a igreja. E quantos são os que ouvem a palavra, mas que saem e se desviam, irmãos?
Quantos estão dentro da igreja hoje, arraigados na palavra? Nós temos aí igrejas inchadas, muitas conversões, mas as pessoas não estão se firmando, as pessoas não estão se santificando, as pessoas não estão se consagrando. A palavra vem como estás, é uma palavra para nós virmos sim, da forma que nós estamos. Mas depois que nós estamos aqui, Deus quer que nós mudemos. Deus quer que você mude. Deus quer transformação. Deus quer vida. Deus quer renovo. Deus quer o que é esse, irmão. Nós não estamos mudando. Então de 1000 vai ficar 100, de 100 vai ficar 10. Quem são aqueles que querem ser fiéis hoje, irmãos? O mundo está dando muitas possibilidades do crente ser como ele quiser, de nós sermos como quisermos, sem querer mudar nada. A verdade é essa. Eu vou me converter, mas eu vou continuar trabalhando ali naquela coisa errada, fazendo aquela coisa errada, fazendo aquela coisa que aborrece a Deus. Eu não preciso mudar. Deus está calado, não caiu um raio na minha cabeça e me fulminou, porque eu não estou mais na lei, eu já estou na graça. Mas a salvação, irmãos, o juízo vai vir para todos. Isso você pode ter certeza. É o que Deus tem para nós. Deus é bom, Deus é justo, mas vai chegar o dia do juízo, onde Ele vai nos julgar. E Ele vai ver se nós fizemos aquilo que Ele queria ou não. Deus é amor, mas Deus se aborrece. Se Deus se aborrece, nós temos que fazer uma coisa para parar de aborrecê-lo, amém? A palavra é difícil, porque diz que só aqueles que estiverem firmes vão conseguir continuar na presença do Senhor. Nós hoje, nós temos que lutar, irmãos. Nós podemos estar quase mortos, mas nós temos que permanecer fiéis na casa do Senhor, porque Deus vai ter misericórdia de nós, sim. Deus vai ter misericórdia daqueles que forem firmes, daqueles que forem em pé, que permanecerem de pé, porque a palavra de Deus diz que muitos se enganarão nos últimos dias, e o que nós mais temos visto é engano. O que mais nós temos visto é evangelho modificado para agradar crente. O que mais nós temos visto é mudança da palavra para reverter situações, irmãos. Eu não estou falando de doutrina, mas eu tenho visto, eu tenho contato com um pastor que diz: irmã, o pastor liberou tudo lá na igreja. E sabe o que aconteceu? A igreja esvaziou. Agora o pastor virou para nós, os pastores auxiliares, e falou: o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Nós vamos voltar primeiro ao amor, vamos orar, vamos clamar por esse povo para que nenhum se perca. Porque não é deixando você fazer o que você quer que você vai ser feliz, não. Não é deixando você fazer o que é da sua vontade que você vai se salvar, não. Não é deixando que a nossa mente, o nosso desejo domine essa instituição aqui formada por Deus. Porque aqui é a casa de Deus, nós estamos aqui para fazer a vontade dele, não a nossa. E tem muita igreja abrindo mão, pervertendo o evangelho, falando de muitas coisas, irmãos, e vendo pessoas se perderem. Você pode ver testemunhos de igrejas aí falando, testemunhos de igreja que eu vi no final do ano. Eu agradeço a Deus porque eu fiz uma viagem para a Europa. Eu agradeço a Deus porque eu tirei minha carteira de habilitação. Irmãos, no final do ano, não é por nada, mas no final do ano nós demos testemunho aqui de irmã Vilma, que teve um ano de luta e teve vitória. Continua contando sua vitória aqui, com Deus, arraigada. Temos testemunho de vitória de irmã Tânia, também com relação a... Temos testemunho de vitória de irmã Sônia, irmãos. O que Deus quer fazer nas nossas vidas é libertação, é cura, é salvação. Não é só bênção financeira, não é só milagres. Os milagres estão muito terrenos, as pessoas estão buscando isso. É claro que se eu tiver a minha casa foi bênção de Deus, foi Deus que me deu. Eu ganhei uma casa, foi Deus que me deu. E eu dei esse testemunho na igreja para edificar os irmãos. Eu nem dei, mas o pastor me fez eu ir lá, porque era a palavra de Deus e se cumpriu. Mas isso não é tudo. O que te importa é a tua salvação. O que te importa é a tua santificação hoje. O que te importa hoje, específico, é que tu não aborreça a Deus. O que Deus está falando hoje é: santifica-te, porque eu não quero me entristecer contigo, porque eu te amo. A sua desobediência me obriga a cumprir o meu juízo. Deus amava Adão e Eva, mas eles pecaram e eles tiveram que sair do paraíso. Você quer perder sua bênção por desobediência? Nós estamos aqui para adorar o nosso Deus, para exaltar o nome dele e não para aborrecê-lo. Amém? E seguindo aqui a palavra: porque assim diz o Senhor à casa de Israel:
buscai-me e vivei. Irmãos, como o pastor falou aqui, a vida está na busca. O milagre está na busca. A resposta está na busca, sim, irmão. Subir aquele monte não é mole, é difícil, irmãos. Tem mosquito pra caramba lá. Escorrega quando está chovendo. Mas o fogo cai no meio da chuva e toma uma nuvem de glória. E você esquece tudo que você está passando. E Deus fala assim: eu vou te dar a vitória, mas antes eu ainda vou te exaltar. Antes eu ainda vou te fazer tudo. As irmãs que estão vivendo aqui, elas estão vendo 1% da comunhão com Deus, já sai de lá. Outra, Michele sai de lá para estar flutuando. Senhor, pastor, eu estou flutuando. Pastor, eu não estava em mim. Pastor, o que eu senti, o que a gente sente na comunhão com Deus é pessoal. Eu não posso passar para você. Você tem que viver, você tem que sentir. Então você tem que buscar, porque a vida está na busca. E a busca não é desse jeito assim, porque vim para a igreja, eu estou buscando. Irmão, se eu vier para a igreja fazendo o que eu quero, pensando o que eu penso, e achar que eu estou buscando, eu estou enganada. Não é minha vontade, não é você, é Ele. Não é você e sua vontade. Não é apenas Ele atender às suas necessidades. É fazer o que Ele já mandou a gente fazer e a gente não está fazendo, irmãos. Quem está no engano, quem não sabe a palavra, muitas vezes Satanás vai roubar vidas que vão se perder sem nem conhecer a palavra. Mas você que conhece, se Deus já está te tocando, no mover, no mudar, no modificar, faz o que Ele quer, irmão, faz o que Ele quer. Ouve a palavra dele essa noite. A palavra dele pode ser dura porque a serva não sabe falar manso, mas a palavra dele é de amor. A palavra de correção dele é a palavra que te leva para o céu. A palavra de correção dele é a palavra que nos salva, que nos vivifica, que nos cura, porque há muitas curas que nós precisamos que dependem só de nós. Há muita cura que vai sair de dentro do meu coração quando eu tirar toda a mágoa, toda a tristeza, toda a amargura, todo o vitupério, tudo aquilo que não provém de Deus. E muita gente fica curado assim, sabia? Por isso que Jesus chegou para aquela mulher e não falou: você está curada, ele falou: você está salva. E o fariseu falou assim, o fariseu falou: quem é esse para dar salvação? Esse é aquele que sonda o teu coração e conhece o motivo de tudo. Não bastava curar, tinha que ser salva. Para ser salva tem que ser o quê? Santificada. E o que é isso que Deus requer essa noite? Porque senão nós não vamos viver, mas nós morreremos. O versículo 4 é bem claro: buscai-me e vivei. Senão o que acontece? Morreremos. E quantos não estão mortos dentro da igreja? Quantos não estão enganados aqui dentro, virando a cara para o ministério que Deus está chamando? Quantos que não tem chamado e Deus está enterrando? Quantos que tem o propósito de Deus na vida que não está acontecendo porque não está fazendo o que Deus quer? Irmãos, eu já vi coisas assim que não foi aqui, mas eu já tive experiência com pessoas de falar assim: olha, vamos cuidar das crianças, do ministério das crianças. E a pessoa falou para mim: esse não é o meu ministério. Irmão, qual é o teu ministério? Tu que vai escolher? Não, quem vai escolher é Deus. E Deus muitas vezes escolhe e te fala e nem assim tu quer. Irmãos, eu já vi gente sendo batizada do Espírito Santo lavando banheiro. Não estou falando que era você vir para cá para lavar o banheiro daqui, não. Eu estou falando que quando a gente faz as coisas com amor, Deus honra, Deus exalta, Deus dá vitória. Essa vitória que nós queremos, que nós buscamos, que está em Deus, é muito maior do que você possa imaginar. E muitas vezes muita gente está enterrando seu talento, achando assim: não, eu vou fazer isso. Irmãos, eu não tenho talento para cantar, mas Deus me bota para louvar. Então eu tenho que fazer porque é o que Ele quer. E eu canso e tuço e fico com um pigarro, porque eu não tenho a técnica, mas tem que ter a glória de Deus aqui. Tem que ter a glória de Deus tocando em você na hora do louvor, para que já haja um mover de Deus no meio do louvor. Isso não é fácil. A gente tem que clamar, a gente tem que pedir, a gente tem que se consagrar, porque senão o diabo vem e ainda te ataca. É desse jeito, irmãos. A palavra de Deus hoje é simples e clara para que se entenda. A luta que você está passando, muitas vezes é você que está provocando. A luta que você está vivendo, muitas vezes, é falta de atenção naquilo que Deus quer que você faça. É falta de obediência. É falta de humildade. É falta de vontade. É falta. É falta, e falta vem de nós, não vem de Deus, porque o nosso Deus não deixa faltar nada. Amém? E no versículo 5 diz assim: é difícil entender isso. Mas não busqueis a Betel, nem veiais a Gilgal,
nem passeis por Berseba, porque Gilgal certamente será levado cativo, e Betel será desfeito em nada. Eu quero explicar para os irmãos que eu pesquisei, eu estudei, e Deus me deu a revelação nesse versículo. O rema de Deus que Deus me deu é que Betel, Gilgal e Berseba são lugares santos. A igreja é um lugar santo, sim, mas quando vier o juízo, nós vamos subir e a igreja vai ficar. Então a igreja é você, o templo do Espírito é você. Você tem que ser crente aqui dentro e lá fora. Você tem que ser crente aqui nessa carne, aqui nessa cabeça e aqui nesse coração. Senão não vai adiantar, irmãos. Se nós não formos crentes de verdade, a igreja vai ficar aqui na terra. Não adianta você ficar aprontando lá fora e depois correr para cá, não, irmãos. Não é falta de amor nosso, não. Porque nós clamamos, nós oramos, nós temos pedido por vidas, sim, que não têm conseguido resistir às tentações do mundo. E muitas vezes estão no culto aqui hoje e amanhã a gente já não vê, mas a gente continua clamando, a gente continua orando, a gente continua buscando. Mas depende de você. Depende do seu querer, porque se você não quiser, não vai ter oração de pastor, não vai ter oração de irmã Cotinha, não vai ter oração de ninguém que possa livrar, não. Sabe por quê? É claro que a oração do justo livra, sim. Jesus viu aquela mulher que vinha com seu filho morto. A mulher não pediu nada para ele. A mulher nem crente era. O menino já tinha morrido. Jesus se apiedou daquilo ali. E aquele homem, aquele rapazinho ressuscitou. Jesus está aqui para ressuscitar. Mas se nós continuarmos enterrando tudo aquilo que Deus nos dá, nós vamos acabar nos perdendo. Porque se não fosse assim, não tinha tido 10 leprosos e 9 tinham se perdido. Levaram a cura, mas não levaram a salvação. Você está aqui hoje para receber não só a vitória, não só o milagre, mas também a salvação. E a salvação vai vir verdadeiramente através de mudança. Porque o que Deus me deu nesse versículo tão difícil de explicar é que não adianta você buscar a igreja depois, quando já tiver tudo perdido. Não adianta a gente ser crente só aqui dentro, irmãos, e não ser lá fora. Porque, como disse o pastor aqui, Deus está vendo tudo. Deus está vendo você aqui dentro, Deus está vendo você lá fora. Deus está vendo você aqui por fora, Deus está vendo aqui no profundo, no escondido. Poxa, Deus já falou isso para mim na palavra. Lá em Provérbios está escrito: cuidado com teus pensamentos, porque o que rege a sua vida são os seus pensamentos. Se você tiver pensamentos maus, teu caminho vai ser mau. Temos que ter pensamentos bons, pensar tudo aquilo que é de Deus, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é justo. Então você tem que ser crente aqui dentro e lá fora. Tem muito crente que só é crente dentro da igreja, tem que ver lá fora como é que é. E eu tenho mais uma coisa para falar, irmãos, não é só Deus que vê, não, os outros estão vendo também. Eu costumo falar lá em casa uma coisa muito íntima, muito pessoal, que quem me conhece é o meu vizinho. É aquele que está íntimo comigo, é aquele que está convivendo comigo, é aquele que está na minha casa, é aquele que está no meu convívio, é aquele que está no meu trabalho, é aquele que estuda comigo, porque ele está ali no meu íntimo. Eu posso ser muito crente aqui, eu posso segurar minha boca aqui, mas lá fora, quando eu estiver na intimidade com os outros, se eu soltar as coisas, os outros vão ver, e os outros lá fora estão vendo. E nós precisamos dar o nosso testemunho de crente. Eu falo isso muito para o Jorge. Quem nos conhece são os nossos vizinhos. Porque a gente chega, eles vão falar logo assim: ih, chegou os crentes. Vamos ver os barulhos que eles vão fazer. Vamos ver se vão brigar. Vamos ver o que vai acontecer, irmãos. A gente tem que dar bom testemunho, irmãos. Eu já passei por um processo. Eu tive que tratar um câncer, eu tive que fazer quimioterapia. No período da quimioterapia eu ainda quebrei minha perna. E me vieram 3 vizinhas na minha porta. Falavam: você está precisando? Eu venho agora. Não foi, Jorge? As vizinhas foram, não foi junta não, veio uma: você está precisando que eu lave tua louça, que eu varra tua casa, que eu faça alguma coisa? Não, eu estou aqui, meu marido está me ajudando, meu filho está me ajudando, daqui a pouco veio a outra, daqui a pouco veio a outra. E isso é testemunho para você ver. Quando você precisa, o vizinho veio, porque quando ele precisou, você foi crente para ele. Você deu palavra para ele, você deu testemunho. Você tem que tratar com amor, irmãos. Não adianta a gente ficar aqui se enganando e lá fora a gente não se dominar, a gente não dominar tratamento, pensamento, porque muitos são usados, sim. Muitos são, e Satanás está usando os seus para tribular, sim. Eu estou passando um processo com minha mãe. Minha mãe desceu na rua, desceu na galeria do prédio dela, passou uma mulher e derrubou ela. Satanás usa para tentar. E minha mãe, com uma idade já avançada, caiu. E nós fomos no médico, o médico falou assim: graças a Deus não é nada. Se o médico está dando graças a Deus, imagina eu. Porque o médico, quando vê uma pessoa de idade cair, ele já fica preocupado. E ele falou: eu estava
estava preocupado com o quadril, com o fêmur. E o que eu vi aqui foi uma pequena imagem de fissura na bacia. Um livramento muito grande, irmãos, um livramento muito grande. Eu hoje estive com uma pessoa que a tia caiu, quebrou o fêmur. O tratamento é de 6 meses, vai demorar 6 meses para ficar boa. Como tem osteoporose, vai demorar 1 ano e meio para recuperar aquela calcificação. E a minha mãe, a gente chegou no médico, o médico falou, em 30 dias fica bom. Até eu me liberei. Então é Deus livrando. Mas o diabo está aí querendo derrubar. Por isso aquele que está de pé cuide para que não caia, sim. Porque mesmo quebrados, como eu falei aqui, nós temos que estar arraigados no Senhor. Porque se nós não buscarmos de verdade, nós não viveremos, irmãos. São muitas as coisas que estão passando nas nossas vidas para a gente deixar passar e ficar preocupando só com o nosso mundinho, com a nossa vidinha, com a nossa coisinha, com a nossa casinha, com nossos filhinhos, com o nosso carrinho. Deus quer muito mais. Deus quer uma consagração sua hoje. Deus quer uma separação, porque muitas vezes Ele se entristece. Muitas vezes Ele se aborrece, irmãos, e nós não estamos aqui para aborrecer a Deus. Tanto que no versículo 6 fala assim, repete de novo, buscai o Senhor e vivei. Repita comigo, buscai o Senhor e vivei. Para que não se lance na casa de José como um fogo e o consuma, e nada haja em Betel que o apague. Irmãos, se nós não buscarmos por nossa conta, por nós mesmos, não vai ter quem nos livre do fogo do juízo. Não vai ter quem nos salve. A oração do justo tem poder sim, mas a fé sem obras é morta. Não adianta dizer que tem fé e não fazer nada para mudar. O que Deus quer hoje é mudança. E se a gente não procura melhorar espiritualmente, fisicamente, mentalmente, a gente está se enganando a si mesmo. E tem coisas físicas que a gente tem que mudar sim. No físico, no pessoal com as pessoas, no tratar, no fazer, no agir. Tem coisas que a gente tem que mudar no mental sim, que é parar de ficar pensando coisa ruim, pensando coisas que desagradam a Deus, porque Ele é pensamento, Ele sabe até o que você pensa. Pensando coisas que não agradam a Deus. Muitas vezes não é de pornografia, de pecado, não, irmãos, é de dúvida, de negação, o contrário da fé, que é a dúvida, que é a amargura, que é a tristeza. Pensamento assim desagrada a Deus. Deus se aborrece quando Ele fala para você que você vai ter uma vitória e você fala assim, só quero ver. Deus se aborrece. Deus se aborrece quando você fala assim, eu estou vendo todo mundo ir para frente, só eu estou indo para trás. Deus se aborrece. Cuidado com os seus pensamentos. Deus quer uma mudança mental sim. Deus quer uma limpeza total. E Deus quer uma mudança no espiritual também, irmãos. E aí vem a busca que só Ele pode fazer. Você buscando. Como diz no versículo 15, que é a solução para você não pensar que essa palavra toda é de cajado, de luta. O versículo 15 diz assim, aborrecei o mal e amai o bem, estabelecei o juízo na porta. Talvez, escutou bem a palavra? Talvez o Senhor Deus dos exércitos tenha piedade do resto de José. Irmãos, aborrecei o mal e amai o bem. Será que eu estou aborrecendo o mal ou será que eu estou fazendo o que Satanás quer? Eu tive essa semana, eu falei, Jorge, o cão só pode estar tentando, porque a gente às vezes está com necessidade de trabalho, dificuldades, e aí vem um trabalho e a pessoa falou assim, não, eu queria que você fizesse um trabalho para mim, uma pessoa para quem eu nunca trabalhei, com quem eu estou querendo, um engenheiro com quem eu estou querendo firmar um laço de trabalho, falar do meu trabalho. Eu falei assim, tem um trabalho aqui, é para fazer uma determinada coisa que eu estou até com vergonha de te falar. Olha, foi Deus revelando que eu podia ter feito tudo sem saber o que era. Eu falei assim, olha, eu estou até constrangido de te falar que é uma casa de massagem. Eu falei, Jeová. Eu falei para a pessoa, olha, você vai me desculpar. Eu não gosto de furar com as pessoas, mas não tem como. Eu não tenho um preconceito, eu não quero julgar quem está fazendo, quem está indo, quem está cometendo determinadas atitudes, mas eu tenho um conceito formado dentro da palavra, dentro daquilo que Deus tem me dado, dentro daquilo que Deus quer para mim, e o que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Eu não posso trabalhar com uma coisa dessa. E ali ele falou para mim assim, eu até sabia que você não ia querer, porque eu sei que você tem feito uma obra. Gente, só pode ser o cão. O diabo enganou. Assim, o diabo está enganando o entendimento das pessoas. A pessoa sabe, mas parece que ela atenta. O diabo, ele atenta e ele deixa aquele rabinho de fora para você ver que é ele que está atuando.
entendeu? E aquela pessoa falou assim, eu sei que você tem trabalhado na obra com o seu marido, entendeu? E eu já até pedi isso a um outro arquiteto que é evangélico também, e ele também não quis. Então, meu testemunho ali foi vital. Foi simples falar, porque não tinha nem como, não tinha nem porquê me oferecer uma coisa dessa. Então, eu estou fazendo bem ou eu estou fazendo mal? Eu estou conivente, compactuando com as coisas que Satanás quer? Porque eu podia falar assim, olha, eu não sei, vou, não é pra mim, não sou eu que vou, eu estou precisando do dinheiro, vou fazer. Ah, mas isso que Deus quer pra mim. Tanto que ele deixou revelar, porque eu podia fazer escondido, eu podia fazer sem saber o que era, um ambiente, portas, salas, e não sabia o que ia ser usado ali, mas Deus me permitiu para que eu não fosse conivente com o mal, porque nós temos que aborrecer o mal, e nós temos que estabelecer o juízo na nossa porta, é a minha porta, sou eu, não é o outro, eu não tenho que olhar para o outro, eu não tenho que pecar por causa dos outros, eu não tenho que achar que, eu estou chateada porque o fulano errou comigo. Deus vá com sua justiça perante fulano. Eu não posso me perder por causa de ataque de Satanás, de seta do maligno, de boca que lança palavras de maldição, de fofoca, de intriga, de miséria. Não, irmãos. É para isso que Deus nos blinda, Deus nos bota a sua armadura. Talvez o Senhor dos Exércitos tenha piedade de nós. Que palavra dura, talvez, né? Dá para pensar assim, poxa, pode ele querer, pode ele não querer. Eu quero que os irmãos saibam que Deus essa noite ele falou para mim que esse talvez é para a gente ficar ligado, porque depende de nós, não é dele. Se eu mudar, ele vai mudar sim. Se eu mudar, ele vai me dar sim. Se eu mudar, ele vai fazer sim. Mas se eu não mudar, ele não vai fazer. Então esse talvez, essa conjectura, nas nossas vidas, está acontecendo por nossa causa, dependendo de nós. Não vai adiantar eu ficar fazendo carinha de triste, como diz o Jorge, não vai adiantar ficar chorando, porque o choro só molha o problema. Não vai adiantar eu ficar fazendo biquinho para Deus, porque Deus não está querendo saber disso não. Hoje ele já está trabalhando com você numa área de nível de discernimento, de sabedoria, de entendimento da palavra. Você já é conhecedor da palavra, você já veio aqui, Deus já falou contigo o que ele quer, não sou eu que vou falar, é ele que está falando o que você precisa fazer. Não sou eu que vou dizer não, irmão, mas Deus já falou muito para nós essa noite. Então eu te peço que você se levante, que ore aqui com o pastor que vai orar por nós, para nos remir de todo o pecado, para que nós busquemos sim a santificação, a salvação e acima de tudo para que nós façamos aquilo que Deus está nos cobrando hoje, para a gente agradar a Ele, porque a gente não está aqui para aborrecê-lo, a gente está aqui para ficar um período curto de tempo nessa terra, 70, 80 demais é enfado e canseira, e toda uma eternidade dando glória a Ele, irmãos. Amém?